Olá, esse é o Miguel. Ele é o mirtilo. Deixa eu ver aqui. Ele tem aqui da ponta do topetinho até aqui embaixo 25 centímetros. Foi feito todo com a agulha número 2 e usando o fio balão amigo. Quer dizer, pro corpo. Para esses outros aqui, foi o fio Bela. Aqui foi balão amigo, aqui também. Mas dá para fazer com qualquer fio. E inclusive usando a agulha número 2. Ele só vai ficar um pouquinho maior. A agulha 2,5. Aí ele vai ficar um pouquinho maior. Esse vídeo vai ser dividido em 3 aulas. Essa aqui é a primeira, a gente vai fazer a cabeça completamente. Olha esse topetinho maneiro. Na segunda, a gente vai começar aqui do pé até essa parte aqui do short. E na última, a gente vai terminar braço. Terminar aqui, né, o pescoço, a blusinha e prender a cabeça. Aqui pela cabeça, eu vou usar a agulha 2 para fazer todo o corpinho e alguns detalhes eu uso a agulha maior. Então, eu vou começar aqui com um anel e vou colocar aqui 7 pontos. Ó, fiz o meu anel mágico, 7 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Próxima carreira, agora, vou fechar aqui meu anel, né? E agora na próxima carreira, 7 aumentos. Então, vou fazer aqui um aumento em cada um desses pontinhos. Passo o fio aqui pra frente pra deixar essa correntinha ali do anel mágico lá pra trás. E aqui eu vou fazer tudo em ponto X. Ó, passando a agulha assim por cima. E aí, eu coloco 2 pontos em cada ponto pra dar o meu aumento aqui. Ó, fazendo em ponto X, o acabamento fica muito melhor. Então, é só passar aqui a agulha por cima, desse jeito. Ó, tô chegando aqui no final, falta só mais um. Pronto, agora eu vou fechar melhor aqui esse meu anel mágico, só puxar. E vou colocar um marcador aqui em cima. Eu vou usar aqui um fio, só que como eu tô usando essa agulha menorzinha, a peça ela vai ficar bem apertadinha. Então aqui eu não vou usar esse fio todo, senão vai ficar marcando durante o corpo. Deixa eu pegar aqui esse corpinho que tá pronto, pra tentar mostrar. Acho que aqui dá pra ver mais ou menos. Que dá pra ver exatamente aqui, ó, onde que eu tava colocando esse marcador. Aqui, ó. Fica o buraquinho bem mais aberto aqui. E aí, eu tô usando esse mais fininho. Aqui, ó, é um fiozinho só. Assim, aí, o buraquinho aqui fica bem menor. Ó, tem um pouquinho aqui, né? Mas fica bem menor do que esses daqui de baixo. Então, como eu sempre uso um fio, aqui eu posso abrir para poder tirar alguns fios menores. E aqui eu posso escolher entre usar 1, 2, pronto. E aí eu tenho um marcador bem fininho, que eu ainda consigo enxergar, mas que não vai marcar minha peça. E aí eu vou colocar esse marcador aqui. E agora a gente vai subindo aqui carreiras de ponto baixo e aumento, né, até chegar em 5 pontos baixos em um aumento. Essa minha próxima aqui vai ser um ponto baixo e depois um aumento. E aí eu vou ficar intercalando aqui, entre um ponto e depois um aumento. Até chegar ali no meu marcador. E o marcador eu sempre ponho no último ponto. Um ponto. E um aumento. Já... Chegando aqui no final, minha última repetição. Dei o aumento aqui exatamente em cima do meu marcador. Aí, eu vou passar esse fiozinho aqui pra cima, mas sem tirar, ó.
ele acaba fazendo o caminho. Assim, se eu precisar voltar, desfazer essa carreira inteira, eu sei até onde que eu tenho que desfazer. Próxima carreira agora, eu vou começar aqui com um ponto, um aumento, e agora eu vou fazer a sequência de 2 pontos em um aumento. 1, 2, e depois 2 pontos no mesmo ponto, que é o meu aumento. E aí, continuo. 1, 2, aumenta. Isso por 5 vezes. 1, 2, aumenta. Mas eu nem preciso ficar contando muito, porque quando a gente terminar essa repetição, vai ser bem pertinho do marcador. E aí você já vai perceber que não cabe mais outra repetição dessa. Eu só preciso contar os 2 pontos. Aqui, ó, 2 e depois o meu aumento. Um, 2, aqui, ó, aumento. Já cheguei, né, pertinho do marcador, não cabe mais, então nem precisaria ficar contando, que são 5 repetições. Aqui, bem acima do marcador, eu vou fazer um ponto sozinho. Pronto, passando o marcador para cima. Eu deixo sempre escrito a receita e a quantidade de pontos, porque nem sempre eu lembro de falar quantos pontos que eu termino aqui. Bom, temos aqui 28 pontos. Próxima carreira, essa agora vai ser de 3 pontos em um aumento. 1, 2, 3, aumenta. 1, 2, 3, aumenta. Aí eu vou fazer assim até chegar ali no meu marcador. Chegando aqui na minha última repetição, ó, 1, 2, 3, e aqui o meu aumento. A gente tá fazendo isso sempre por 7 vezes, essa repetição. Agora aqui vai ser a sequência de 4 pontos em um aumento, mas aqui no começo eu vou colocar só 2 pontos. 1, 2, um aumento. E aí eu vou ficar devendo 2 pontinhos para poder pagar aqui no final, porque eu tô partindo dessa primeira repetição. E como eu preciso fazer 7, agora eu vou fazer 6 repetições de 4 pontos em um aumento. 1, 2, 3, 4, aumenta. E aí, não preciso nem ficar contando quantas vezes são. Vou só contar que são 4 pontos. 1, 2, 3, 4 e um aumento. 1, 2, 3, 4. Tô terminando aqui a minha última repetição. Ó, fiz os 4, tô aqui no aumento. E aí faltam aqui 2 pontinhos para chegar no marcador. Eu termino com esses 2 pontos. 1, 2. Passar meu marcador para cima. Temos 42 pontos. Vou fazer mais uma aqui, que agora é de 5 pontos em um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e agora aumenta. Pronto. Vamos fazer assim até chegar aqui no marcador, né, contando 5 pontos, depois um aumento, e no final vamos ter 49 pontos. Tô na minha última repetição. 2, 3, 4, 5, e aqui um aumento bem em cima do meu marcador. Vou passar esse aumento aqui pra cima. E aqui eu já falei que temos 49 pontos, né?
Então, agora, esse aqui é o tamanho da cabeça. Vamos subir 14 carreiras, contornando esses 49 pontos. Eu sempre vou deixar meu marcador aqui embaixo. E aí, eu vou só fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Pegando assim, né, sempre com ponto X, um pontinho vai ficando bem acima do outro. Vai ficar bem retinho. E aí, você consegue ver quantas carreiras você já fez. Porque vai ficar aqui, ó, uma linhazinha de ponto certinha, uma em cima da outra. Quando tiver os 14 pontos, já sabe que já deu. Aí, você volta aqui pra gente continuar fechando essa cabeça. E eu vou fazer o meu agora. Ó, eu terminei aqui, ó, onde ficou o meu marcador aqui embaixo. E aqui eu tenho os pontos bem retinhos de onde que eu tava fazendo aquelas carreiras, 14 carreiras. E aqui dá pra gente contar, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontinhos. Bem acima aqui dessa reta, né, desse marcador. Vou colocar um outro aqui, porque puxar aquele lá de baixo pode ser difícil. Assim. Mas esse aqui eu já não vou mais tirar. Eu vou até a gente fechar a cabeça. E agora a gente vai colocar os olhinhos aqui. Por isso que é importante a gente deixar fazer o caminho, né? Subindo e descendo com esses fios. Porque aqui eu preciso contar desde essa carreira aqui, que foram 5 pontos baixos e um aumento. E ficou aqui, ó, bem acima do aumento. Então, aqui eu vou colocar entre a 6 e a 7. A partir dessa carreira, entre 6 e 7 aqui pra cima. E aqui, ó, nessa mesma carreira, eu só vou dar uma distância aqui pra não colocar bem acima dos marcadores. Aqui eu vou chegar um pouquinho pro lado. Mirando aqui, ó, nessa mesma carreirinha aqui, onde tem, ó, o meu marcador. Segurar aqui com o dedo. E eu vou posicionar entre a 6 e a 7. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contei 6. A próxima já é o 7. Então, é aqui mesmo. Pode escolher qualquer um do ponto, qualquer ponto, né? Desde que seja nessa carreira. Encaixei aqui, ó, fica bem fácil de ver. Deixa eu confirmar. Nessa mesma carreira, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos aqui pra baixo. É isso mesmo. E agora aqui, eu vou usar os olhinhos redondos, né? Já tem um tempo que eu não uso esses olhinhos redondinhos. Aqui eu tava usando só os achatados, mas eu acho que é bem mais fácil de encontrar esses redondos. Esse aqui tem 11 milímetros. E a gente vai encaixar eles aqui, ó. Pra mim, depois que eu encaixo, ele cobre, né, esse espacinho que tem aqui dentro, ele cobre 2 pontos. E eu quero deixar com 9 pontos visíveis de distância entre eles. Então, eu vou encaixar esse meu primeiro olhinho aqui. E depois eu tenho que contar 11 pontos. 9 para eu conseguir enxergar e mais os 2 que ele vai esconder, né, depois que eu encaixar ele. Deixa eu abrir aqui mais esse pontinho, com muito cuidado pra gente não rasgar, porque se rasgar a gente vai ter que desmanchar até essa parte e emendar o fio e continuar fazendo. Fica bem mais apertadinho de colocar o olhinho, porque os pontos também estão bem mais apertados. Então, ó, eu encaixei aqui, agora a gente consegue perceber aqui os pontinhos que ele pega, ó. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Aqui. Ele comeu, né? Pegou aqui um pontinho inteiro para esse lado e 2 para esse lado de cá. Como eu vou encaixar o olhinho desse lado aqui e ele pegou um pontinho, eu vou assumir que desse lado ele vai pegar um pontinho também. Desse lado aqui ele pegou 2. Então, talvez ele pegue 1 ou 2, mas a gente pode tirar. É só não colocar a trava aqui ainda, ó. Então, aqui, nessa mesma carreira, aqui, né, tem que ser o olhinho do lado do outro. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso. Nessa mesma carreira aqui, chegar um pouquinho mais pra cá, eu preciso contar os 9 pontos. Ó, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos. E aí, o meu olhinho vai pegar 1 ou 2 pontos. Vou chegar um pouquinho aqui pro canto.
para poder encaixar esse próximo. Antes de colocar a trava, eu preciso contar quantos pontos que eu tenho ali na frente. Eu dei a distância de 2 pontos aqui. Eu tô supondo que ele vai pegar desse lado 2 pontinhos. Mas se ele pegar um, aí eu tiro o olho e encaixo de novo. Encaixei, agora vira aqui, ó, vamos contar aqui quantos pontos eu consigo aqui na frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quase que dá pra ver aqui uma pontinha do 10, mas ainda não dá. Então, aqui eu tenho 9 pontos aqui na frente. Então, você encaixa primeiro, depois você conta os 9, mais a quantidade de pontos que o seu olhinho vai cobrir. A cabecinha, essa parte vai ficar pra cima. Aqui é a parte que a gente vai encaixar depois no pescoço. Agora sim, que eu gostei ali, né, da distância que tem, eu consigo colocar a trava de segurança. E aqui eu vou empurrar até o máximo que eu conseguir. Geralmente tem 3 travinhas aqui nos olhos, ó. 1, 2, 3 travinhas aqui de lado. E aí eu vou encaixar o máximo que der. No meu caso aqui ela só passa por 2. Ó, é o máximo que vai. Pronto. E aí ela não solta mais. E agora vamos começar a fechar essa cabeça. Aqui, agora eu vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 e diminui. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, diminui aqui. Eu vou fazer essa repetição aqui até chegar lá no final, né? Vão ser 7 repetições dessa. Só vou contar os meus 5 pontos, depois a minha diminuição. 2, 3, 4, 5. Eu prefiro virar a minha agulha para poder pegar aqui as alcinhas, assim, para mim fica bem mais fácil para transformar esses 2 pontos num ponto só. Desse jeito. Ah, embolou aqui? Então, vou desembolar essa linha aqui. Vou fazer meus 5 pontos até lá no final. No final, vamos ter 42 pontos, quando eu terminar de fazer essa carreira. Cheguei aqui, é a minha última diminuição. Pronto. Agora eu vou passar o meu marcador aqui pra cima. Minha próxima carreira aqui eu começo com 2 pontos. Peraí, ficou muito folgado. 1, 2, diminui. Agora a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição aqui por 6 vezes. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 e diminui. Pronto. Vou continuar trabalhando, né, assim, nessa repetição, 4 pontos, uma diminuição, até chegar aqui no meu marcador. Antes de chegar no marcador aqui, vão faltar esses 2 pontinhos, porque eu dividi nessa primeira repetição, e aí eu coloco esses 2 no final. No final dessa repetição aqui, vamos ter 35 pontos. E eu prefiro fazer aqui, eu tomo muito cuidado para fazer as diminuições de um jeito bem apertadinho, porque geralmente nela que fica o buraquinho, né, de todo o amigurumi. Então, antes de começar a pegar, eu puxo aqui, assim, para deixar bem apertadinho, pego aqui os meus fios, e aí eu termino aqui a minha diminuição. Então, eu aperto assim, puxando,
para deixar bem apertado antes de começar a pegar os meus pontos. E aí eu tenho certeza que não fica, né, os buraquinhos. Aqueles buraquinhos que depois vai dar até pra ver o enchimento lá atrás. Aqui, ó, eu puxo aqui, deixar o mais apertadinho possível. E aí eu pego as minhas alcinhas, trago o fio aqui pra frente, laço e tiro tudo. Vou terminar até ali o marcador. Então, na última repetição, essa aqui é a minha diminuição. E aí faltaram aqueles 2 pontos, né, que eu já tinha avisado. Aí eu vou colocar os 2 pontinhos aqui, bem pertinho do marcador. Passo o marcador pra cima. Minha próxima carreira agora vai ser de 3 pontos baixos e uma diminuição. Aí eu vou fazer essa repetição normalmente aqui por 7 vezes. 1, 2, 3 e diminui. Assim, no final vamos ter 28 pontos. A gente vai fazer um 3 pontos e uma diminuição, vai dar a diminuição certinha aqui em cima do marcador. Se você preferir, já dá pra colocar um pouquinho de enchimento aqui, ó, nessa parte de cima, aqui, acima dos olhos. Terminei com a minha diminuição bem acima aqui do marcador, aí eu passo o marcador pra cima. Próxima carreira eu começo aqui com 1 ponto. Uma diminuição. E agora a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 e diminui. Assim até o final, mas antes de chegar ali, né, vai ficar sobrando aqui bem acima do marcador um pontinho. Aí a gente põe esse pontinho sozinho quando chegar ali. No final dessa carreira vamos ter 21 pontos. Chegando aqui, ó, 2, aí faz a minha diminuição aqui. E o pontinho bem acima aqui do marcador. Pronto, marcador pra cima. E essa minha próxima carreira eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Só intercalando aqui. Essa aqui eu costumo apertar em todos os pontinhos. Um ponto. Uma diminuição. Aí eu faço todos os pontinhos mais apertadinho possível. Um ponto e uma diminuição. Vou só intercalando aqui até chegar ali em cima do meu marcador. E quando chegarmos lá, vamos ter 14 pontos. Chegando aqui no final, ó. Minha última diminuição. Passo meu marcador pra cima. Temos os 14 pontos. Agora eu já consigo colocar bem mais enchimento aqui, né, pra poder modelar essa cabeça. E agora a gente não fecha essa cabeça por completo. Eu preciso aqui de um pescocinho, né, de alguns pontinhos, umas carreiras. Vão ser 6 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, para que depois eu encaixe lá pra dentro da cabeça. Aí depois o corpinho vem e encaixa certinho aqui. E aí a gente tem a cabeça articulada, né, que eu consigo fazer assim, né, girar pros lados, fazendo desse jeito. Então, do mesmo esquema, né, que a gente deixou o marcador aqui embaixo e foi subindo as 14 carreiras, eu vou deixar o meu marcador aqui e vou subir as 6 carreiras de ponto baixo sobre o ponto baixo, mas agora contornando apenas 14 pontos, né, que a gente só tem 14 pontos aqui. Então, aqui vai ser bem mais rapidinho de fazer. E colocar mais enchimento, porque olha só como fica mais difícil, né? A gente vai segurando, apertando e vai afundando a cabeça. E aí, pra gente colocar enchimento, eu primeiro preciso, né, encaixar o enchimento de baixo pra cima. Então, vou focar nessa parte aqui de cima, né, aqui embaixo dos olhos, nessa parte aqui que pra mim agora tá pra baixo. Vou usar aqui a ponta do tesouro. Se você tiver uma pinça, é bem melhor. E aí eu vou encaixar o enchimento lá pra baixo. E aí a gente vai colocando enchimento até achar que tá suficiente. Quando que eu sei que é o suficiente? Quando eu aperto aqui a peça e ela volta, nesse caso aqui, ela não voltou. E quando que eu sei que eu passei, que tem enchimento demais?
quando os pontinhos começam a abrir. E aí eu consigo até ver o enchimento lá dentro. Se o pontinho começar a desgarçar assim, né? Aí eu passei, tem muito enchimento. E vai perder o formato da cabecinha, a cabeça vai ficar enorme. E os pontos vão ficar feios, porque eles vão ficar abertos. Então, aqui, ó, apertei, não tá voltando direito, tem alguns pontos que eu aperto e ele fica. Então, ainda não é o suficiente. Vou colocar bem mais enchimento. Terminei aqui as 6 carreiras, já posso cortar aqui o meu fio, não precisa ser grande. Deixar aqui pro canto, que a gente ainda tem muito que costurar com aquela linha. Pode puxar aqui. No próximo pontinho, eu vou levar esse fio lá pra trás. Pronto. E tirar com muito carinho esses marcadores daqui. Porque eles são fininhos. Aqui, ó, ficou com pouquíssimo buraquinho. Tem alguns aqui ainda. Eles são fininhos e aí eles rasgam bem fácil. Então, vou puxar assim, bem devagar, para tirar todos eles. Tirei aqui, ó. E aí fica aqui um pouquinho a marquinha de onde eles passaram, mas é pouquíssima coisa. E agora eu vou passar esse fio ali pra dentro. Já encaixei aqui meus enchimentos. E essa parte aqui toda, esse tubinho, a gente vai empurrar ele lá pra dentro. Você pode fazer isso assim com o dedo, empurrando mesmo. Aqui, ó, esse lado da tesoura, eu posso pegar aqui pra poder me ajudar, empurrar lá pra dentro assim. Tem o cabo da agulha, mas eu não recomendo muito, porque eu já estourei alguns cabos. Ou então, se você tiver até um alicate, como esse aqui, eu pego aqui a pontinha e só empurro ali pra dentro, assim. E o resto já me ajuda, né? Não sei se dá pra empurrar tudo com o alicate, mas só essa pontinha aqui já me ajuda bastante. E aí, depois, o resto eu vou com calma, né, empurrando assim com o dedo mesmo. Essa parte aqui, ela é bem mais apertadinha, mas ela vai entrar. Só continuar empurrando. E não tem problema a gente deformar um pouquinho, ó. O olhinho ficou bem esbugalhado aqui agora. O enchimento acabou descendo. Mas daqui a pouco a gente organiza, né, esses enchimentos direitinho. Pronto, aqui, com muita paciência, consegui empurrar essa parte ali pra dentro. E agora aqui a gente tem que organizar esse enchimento. Primeiro eu preciso virar o olhinho pro lado certo. E aí com a agulha mesmo a gente encaixa o enchimento que tem que ficar aqui em cima dos olhinhos. Porque aqui, ó, ele tá do jeito certinho. E olha só como esse aqui embaixo tá mais fundo. Isso quer dizer que ele tá levantado. Então, eu vou puxar o olhinho aqui assim com a agulha. Pronto. Pra gente poder deixar ele mais bolinha, né, a gente vai só modelando assim mesmo. Deixar ele bonitinho. Agora vamos pra orelhinha. E esses olhos eles não vão ficar tão separados assim. Daqui a pouco a gente vai juntar eles, né? Afundar um pouquinho. Que, ó, já faz mais diferença quando a gente afunda. Mas antes vamos pra... Ah, eu usei essa agulha aqui, que ela é completamente de metal, aí é durinho e me ajudou a empurrar essa parte lá pra dentro. Pro cabelo eu vou usar esse marrom mais clarinho, um marrom claro qualquer, as referências sempre estão na descrição. E vou começar aqui com o anel mágico, e agora pro cabelo eu vou usar a agulha 2,5 para que ele fique um pouquinho mais frouxo, né, e maior na cabeça. Comecei aqui com o anel e aqui dentro os 6 pontos. Eu vou subindo assim como eu fiz ali pra cabeça. 3, 4, 5, 6. E aqui coloca, fecha o anel, né? Coloca o marcador. Assim como a gente fez na cabeça, foi subindo aqui 6 aumentos, depois um ponto baixo em um aumento, 2, 3, 4, até 5 pontos em um aumento. Eu vou fazer assim, do mesmo jeito.
continuar aqui. Primeiro, 6 aumentos. E depois, sim, eu vou fazer aquela sequência de um ponto e um aumento. Depois, 2 e um aumento. Lembrando que sempre que for par, a gente vai dividir a primeira repetição apenas. Quando for 2 e 4, é exatamente aquele começo da cabeça. Eu terminei de subir até 5 pontos em um aumento. Aí o disquinho ficou desse tamanho aqui. E aí, colocando aqui em cima da cabeça, a gente vê que preenche a cabeça toda aqui na parte de cima, porque eu usei uma agulha um pouquinho maior do que o que foi usado na cabeça. Se você só tiver uma agulha, não tem problema não. Ainda assim, vai dar. Eu só acho que é bem mais confortável costurar com uma agulha maior. Aí, essa parte do cabelo vai ser um pouco mais rápido de costurar. Agora, a gente vai começar a fazer os fios aqui para poder descer, principalmente nessa parte de trás. Serão 11 fios do mesmo, 12 fios aqui do mesmo tamanho. Para começar os fios, eu vou começar com 10 correntinhas. Então, daqui acabei, só passei o marcador, que é para não me perder. Já sobe as 10 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu pulo a primeira, na segunda, um ponto baixo. Agora, em todas as outras, meio ponto alto. Então, primeiro laça. Aí, eu encaixo aqui nesse primeiro pontinho. Trago o fio aqui pra frente, laço, tira tudo como um ponto baixo normal, só que antes a gente vai laçar o fio. Aqui, e agora faz como um ponto baixo comum. E eu vou fazendo assim, aqui até o final, para todas as correntinhas que a gente fez, pro restante das correntinhas. Bom, a gente sobe 10 correntinhas, pula uma, faz um ponto baixo e depois volta aqui com meio ponto alto. No total serão 8 meio ponto alto aqui até chegar aqui no final. Chegou no final, nessa base aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, já encaixo aqui no próximo ponto e faço um no próximo ponto, o segundo. E agora sobe de novo as 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulo o primeiro, no segundo um ponto baixo e volta fazendo 8 meio ponto alto. Eu vou fazer desse mesmo jeito por 12 fios. Esse aqui é o segundo. Deixa eu chegar aqui embaixo só mais uma vez. Cheguei aqui. Quando chega na base, 2 pontos aqui embaixo. E aí faz um, no próximo, o outro. E já sobe mais 10 correntinhas. Então, aqui, ó, cada haste dessa aqui é um fio. Temos 2 fios já. São 12, desse mesmo jeito. Os 12 fios aqui foram feitos, essa aqui é toda a parte de trás. Terminei aqui mais 2 pontos na base. 1, 2, e agora eu vou subir aqui um fiozinho com 7 correntinhas. Então, começa aqui com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volto do mesmo jeito. Pula primeiro, no segundo ponto baixo, e agora meio ponto alto até ali o final. Pronto. Chegando aqui embaixo, sempre do mesmo jeito, 2 pontos na base. Agora, um fiozinho bem pequenininho com apenas 5 correntinhas. Aqui, 5 correntinhas, pulo primeiro, no segundo faço um ponto baixo. Agora, eu volto fazendo meio ponto alto. Serão apenas 3 nesse fio pequenininho. 2, 3. 2 pontos na base. Agora, a gente vai fazer a franja, que a gente vai jogar assim pra cima, depois a gente monta o penteado. Serão aqui 5 fios.
iguais, né, bem parecido com esse daqui de trás, só que um pouquinho maior, serão com 12 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pulo primeiro no segundo ponto baixo e agora volto fazendo meio ponto alto ali até o final. Serão 5 fios grandes desse jeito. Então, vou voltar com meio ponto alto. Quando eu terminar, ali na base, 2 pontos. Subo mais 12 correntinhas. No total, precisamos de 5 fios grandões assim. Aqui. Na volta serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Meio ponto alto. Encaixei aqui na base. 1, 2 pontos baixos. Já subo de novo as 12 correntinhas. Feitos 5 fios grandes, vamos fazer agora 2 pontos na base, que é para poder terminar aquele ponto. E aqui, nessa lateral, eu vou fazer assim como foi nessa lateral aqui, esses 2 fiozinhos bebês. O primeiro aqui começa com 5 correntinhas, então 1, 2, 3, 4, 5. Pulo esse primeiro. No segundo, um ponto baixo e volto fazendo aqui apenas 3 meio ponto alto. 1, 2 e 3. Agora aqui na base. 1, 2 pontos, subo mais 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulo a correntinha, volto no primeiro fazendo ponto baixo e agora termino ali com meio ponto alto. Então, eu fiz o primeiro fio pequenininho com 5 e o segundo com 7 correntinhas. Esse aqui com 7 correntinhas, eu volto fazendo 1, 2, 3, 5 meio ponto alto. Para terminar, vou fazer aqui, ó, apenas um ponto baixo. E bem em cima daquele primeiro ponto que a gente começou, vou fazer um ponto baixíssimo. A gente sempre termina com 2 pontos, mas nesse caso aqui, já que é o último, a gente já termina assim, que é para poder arrematar. Vou cortar aqui o fio, não precisa ser muito longo não. É o suficiente para poder levar esse fio até aqui o anel mágico, pra gente arrematar. Vou puxar aqui o marcador. Esse fio eu vou passar lá pra trás. E colocar ele aqui numa agulha. Coloquei aqui e vou passar por dentro de alguns fiozinhos até chegar aqui, pra gente poder só fazer 2 nós. Então, ó, passo por dentro de qualquer alcinha que tiver dando mole por aí. Então, aqui, ó. Vou devagar, passei apenas 2, não puxa muito não, senão vai ficar tortinho ali na frente. Passei mais 2. Mas eu tô traçando aqui uma linha reta e já tô chegando aqui. No meio, só falta mais um, tem um bem pertinho aqui. Pronto. Vou me certificar de que o anel mágico está bem fechado. Está, e aqui eu faço 2 nós. 1, 2. E corta a rente aqui. Vou deixar aqui de canto, por enquanto, pra gente poder arrumar a cabeça aqui. Pra gente dar detalhes aqui, vamos começar pela orelha. Então, mesma cor aqui da cabeça. Vou começar com o anel mágico, mas esse comecinho aqui eu preciso deixar fio aqui para que eu consiga fazer o arremate depois. Então, deixa só um pouquinho. Faço um anel mágico. 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vou cortar aqui o fio, pode ser do mesmo tamanho desse aqui do começo. Puxa da agulha. E aqui, fecha o anel mágico. Fechei aqui. Esse fiozinho do anel mágico, eu vou passar por dentro desse primeiro ponto aqui. Então, vou encaixar minha agulha assim de cima para baixo, pegando essas duas alcinhas. E esse fio aqui do anel mágico, eu vou passar ele aqui por dentro. Pronto. Fica desse jeito aqui. Se tiver um buraquinho, você pode só puxar esse fio aqui do anel mágico, que ele se fecha e fica sem buraquinho nenhum. E vou fazer isso tudo de novo. Deixo o fiozinho grande o suficiente, anel mágico, 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corto o fio. Puxo aqui, fecho o anel mágico. E esse fio do anel mágico eu vou passar aqui por dentro. Só puxar. Pode puxar mais para poder fechar melhor. E aí, temos aqui as duas olheirinhas. Para poder encaixar essas orelhas, eu vou virar com o topo da cabeça. Tem essa parte aqui de baixo do pescoço e o topo. Virado para esse lado aqui, para poder encaixar primeiro essa orelhinha aqui. E vai ser bem no meio dos olhos que eu vou começar a contar. Aquela mesma carreira onde eu encaixei o olhinho. Vou contar 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse sétimo aqui, ó, eu encaixo entre o 6 e o 7. Reto, pegando aqui, ó, dessa parte entre o 6 e o 7. Pegando esse primeiro ponto aqui, desse jeito. Encaixo a primeira orelhinha assim. E eu vou pegar esse fiozinho desse lado de cá. O fio que tá na parte de baixo. Passo aqui por dentro. Encaixo no mesmo lugar, mas agora eu vou sair numa carreira aqui em cima, ó. Na mesma direção, só que na carreira aqui em cima, e puxo esse fiozinho aqui. Então, aqui, eles estão num ponto separado e saem no mesmo ponto aqui, ó. Então, aqui, eu já consigo fazer 2 nós. Pode apertar, não tem problema não. 1, 2, corta rente e empurra o nozinho. Bem orelhudo. Mesma coisa pro outro lado, mas agora a parte de cima é desse lado de cá. E aqui, faço a mesma coisa, vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre o 6 e o 7, eu encaixo a minha agulha, pegando o ponto 7, da carreira 7, né? Encaixo a orelhinha aqui. Eu vou começar pegando o ponto que sempre tá embaixo. Essa é a parte de baixo. Então, puxo aqui. Acho mais fácil assim. Puxei. Esse fiozinho que tá na parte de cima, eu vou encaixar aqui no mesmo lugar e eu vou sair um ponto para a parte de cima. E agora eu vou pegar esse fio e passar aqui por dentro. É mais fácil usar o cabo desse jeito para passar aqui por dentro. E aí, de novo, aqui, ó, eles têm um ponto de separação e saem no mesmo pontinho. E aqui, eu posso fazer os 2 nós. 1, 2. Corta rente e empurra o nozinho. Fio
ainda da mesma cor. Preciso de 2 pedacinhos. Pronto, vou deixar essa cor aqui de lado. Vou colocar aqui na agulha. Encaixei aqui o fiozinho, eu vou começar bem daqui de baixo, bem rente, né? O mais aqui embaixo possível que você conseguir. Quase ali na parte de dentro até. Pode ser aqui, não precisa ser tão na parte de dentro. Para que a gente possa juntar esses olhinhos assim, ó, e ficar fofinho desse jeito. Então, vou começar bem aqui embaixo, quase na carreira que já começa a entrar. E aqui eu vou pegar bem rente aos olhos. Sei que a trava de segurança pode atrapalhar um pouquinho, mas tenta o mais rente possível. Deixa um pouquinho de fio pra gente poder amarrar. Aqui, ó, eu já vou passar fazendo uma meia lua aqui embaixo. E aí pego o mais rente possível aqui do olho, vou lá pro outro lado. Fazer a mesma coisa do lado de lá. De preferência assim, ó, na mesma carreira, pra ficar simétrico. Aqui agora, a meia lua. É mais pra cá, né? Quase o olho todo. Daqui, vou juntar aqui embaixo. E não vai ser no mesmo ponto, é um pontinho do lado. Ó. Então, fiz uma meia lua aqui embaixo, ó, pegando metadinha do olho aqui. Agora, eu aperto aqui os olhinhos para poder juntar até o tanto que eu quero e depois eu puxo esses fios que estão aqui. Ó, aqui já juntou um pouquinho, tá vendo? Aqui. Ficou bem melhor do que tava antes. Mas esses fios ainda estão aparecendo e eles não podem aparecer. Então, aqui, ó. Aperta aqui em cima e puxa o fio. Já chegou num ponto aqui que eu quero. Eu travo o dedo aqui, ó, segurando. Porque se eu soltar, ele dá uma relaxada, ele volta. Ele vai se abrir de novo. Se não tiver nada prendendo aqui, ó, se a gente puxar, ele vai voltar ao que tava antes, e os olhinhos bem separados. Então, aqui eu seguro primeiro apertando aqui, puxo aqui embaixo e travo aqui com o meu dedo. Agora, esses fiozinhos aqui que ainda estão aparecendo, a gente precisa esconder. Eu só vou passar a unha aqui, ó, para poder levar eles lá para trás. Você pode fazer isso com a unha, se tiver, ou então usando a ponta ali da agulha, né, empurrando ele lá para dentro. Com a ponta da agulha eu nunca tentei. Mas não acho que seja difícil não de esconder esse fio. Vai segurando, segura ele fazendo pressão. Aqui, trava e tenta empurrar com a ponta da agulha. É porque com a mão esquerda fica um pouquinho mais difícil. Deixa eu tentar o contrário. Só para ver se a ponta da agulha também funciona, porque eu sempre faço com a unha. Talvez essa. Ah, essa aqui funciona melhor, porque ela já direcionou. É bem mais fininho do que a de crochê. Então, essa aqui a gente só empurra assim, ó, ali pra baixo que vai. Mas segura com a sua mão dominante, né? Porque eu tava com a outra mão. Aí foi. Vou fazer só mais um pouquinho pra essa aqui. Ainda tô conseguindo enxergar o fio. E vai empurrando. Ficou escondido. Aqui, ó. Aperta primeiro e depois você puxa. Chegou num ponto que eu achei bacana, aqui, faz os 2 nós. Quanto mais apertar esse primeiro nó, aqui, mais fundo vai ficar. Então, tenta não apertar tanto, né? Pra você apertar primeiro, aqui, e trava. Porque senão essa parte aqui de baixo, ela vai afundar. Então,
faz aqui de um jeito que fica bom pra você. E aqui você trava no nó, mas sem afundar a peça. Não espera puxar aqui o fio, senão essa parte vai afundar e vai ficar feinho, essa parte funda. Aqui, vou dar um exemplo do que não fazer com o Abel. Aqui, ó, aqui embaixo, ele ficou fundo. E eu fiz também muito perto aqui, né? Não foi tão lá no pescoço como tá aqui. Então, a gente sempre vai aprendendo. E aí, para que não fique esse buraquinho aqui, desse jeito, primeiro você aperta, segura, trava aqui e depois você faz o nó, que ele vai manter. Sem apertar aqui. Depois do nó, não aperta mais. Então, fiz o primeiro nó. O segundo você pode apertar, para manter ele ali certinho. Agora, esse fio que tá aqui, feito aqui os nozinhos, eu vou tirar, né, daqui. Não corta ainda, porque se a gente cortar, vai ficar o nozinho aqui, as duas perninhas, assim, do nozinho aparecendo. Vamos esconder essas perninhas. Então, aqui embaixo, eu vou encaixar, pegando bem rente aqui, ó, ao topo, para poder não pegar enchimento. Eu vou assim, ó, bem rente, ó. Dá até pra ver ele, a agulha movimentando aqui dentro, ó. Fui bem devagar pra você ver que tá subindo. Cheguei aqui nesse buraquinho, o mesmo do nó, e vou puxar uma das perninhas. Peraí, eu acabei não puxando todos os fios. Ele desfiou e eu acho que eu peguei só 2. Vou tentar de novo. Encaixo aqui. Bem rente, no mesmo lugar. Agora eu vou tentar pegar todos os fios. Agora sim, tô puxando todos eles. Passei todos os fios pra cá. Vou fazer a mesma coisa com o meu segundo fio. Eu só tô puxando eles pra tirar o foco ali. Então, ficou aqui apenas um fiozinho, aqui. E aqui eu posso cortar agora o excedente, empurro o que sobrar. Se ficou enchimento, ó, tá até um brilhante aqui, você corta. E aí ficou mais discreto até agora que eu consegui fazer. Encaixei mais um pedacinho do fio aqui da mesma cor na agulha. Vamos fazer o nariz. E aí, vamos usar essa última carreira aqui dos olhos para poder fazer o nariz. E se for preciso, 2 alfinetes, só para poder ajudar onde que vai ser esse nariz, para ficar bem no meio. Você pode escolher fazer de 3 a 4 pontos. Aqui eu vou começar a contar 1, 2, 3 e encaixo o alfinete. Repara aqui, ó, na mesma carreira aqui embaixo do olhinho, né? Essa aqui. Contei aqui 1, 2, 3, alfinete marcando. Vem pro lado de cá. Vou tentar pegar aqui, ó. 1, 2, 3. Marquei o alfinete. Vê se tá no meio. Se você acha que tá no meio, esses 3 pontos. Se você achar, então é aqui mesmo. Pode ser de 3 a 4 pontos. 5 eu não acho que fica interessante. Com 5 você consegue deixar mais um pra cá, mais um pra cá e fazer um nariz com 3. Aqui. Vou começar daqui de baixo. E vou encaixar nesse primeiro lugar aqui, ó. Pronto. Não preciso mais do segundo alfinete. Aqui, fio suficiente para que eu consiga amarrar. Vamos passar por esse nariz 4 vezes. São 3 pontos, né? 1, 2, 3, é nesse aqui. Daqui, eu já venho para esse mesmo lugar aqui, ó, onde eu encaixei antes. Passei a primeira vez.
Não puxa muito, porque é pra ficar um relevozinho. Vou passar a segunda. Agora eu vou mirar ele aqui pra cima, ó, já tá? O fio, pra ficar aqui nessa parte de cima, tá vendo que tá preenchendo? Vou passar a terceira vez. Mas agora eu vou mirar pra essa parte aqui de baixo. Então, é só puxar aqui, ó. Empurrar ele pra essa parte de baixo e não puxa muito. Então, agora tem que 1, 2, 3 fiozinhos. Por último, vou encaixar aqui e vou no mesmo lugar ali do começo. Cuidado para não puxar aqui, ó. Então, eu vou segurar aqui, porque se eu puxar, ele pode afundar e estragar com todo o relevo que eu criei aqui. Então, eu quero que venha só o fiozinho mesmo, aqui da agulha, porque ficou com um fio bem curto. Então, eu travei aqui e agora eu consigo puxar bem suave para não estragar esse narizinho. Esse último fio, eu quero que fique bem aqui no meio, em cima do primeiro fio, bem no meio aqui dos 3. Então, vou mirar aqui no meio e é só puxar bem devagar para ele manter o formato. Aqui, aí fica assim, ó. Vou puxar só mais um pouquinho. Ficou aqui um narizinho. Agora aqui, amarra, fazer os 2 nós. Fiz o primeiro, não puxa, senão você vai afundar. 2, corta, rente e empurra o nozinho. E empurro o nozinho. Pronto. Não preciso mais dos alfinetes. Agora, para fazer o bordado, essa aqui é a cabeça base, né? Para fazer o bordado, temos aqui esses 2 que também é base, o branco e o preto, e a cor da sobrancelha que eu sempre faço na mesma cor do cabelo, a não ser que o boneco seja loiro ou loira. E aí, eu uso um marrom aqui para fazer a sobrancelha em marrom, para não usar o mesmo amarelo do cabelo na sobrancelha, senão fica tudo muito claro e fica esquisito. Eu acho que fica esquisito. Vou começar pelo branco, sempre pelo branco, porque o branco é o que vai ficar embaixo desse aqui, desse fio preto. Então, ele tem que vir primeiro. Começo daqui de baixo, vou encaixar bem rente aqui do olhinho. E aqui eu vou pegar por apenas 2 carreiras. Fio suficiente para que eu consiga amarrar 1, 2 carreiras. Encaixo aqui, ó. Vou sair lá do outro lado. Não precisa mirar ainda, só sai lá do outro lado. Ai, tá pequeno? Pronto. Aqui, ó, o brilho do olhinho. Desse lado de cá, agora sim eu vou mirar. São essas 2 carreiras aqui. Então, desse lado aqui eu consigo mirar pra encaixar aqui, ó, bem perto do olho. Porque a trava de segurança, ela dá uma travada mesmo. Ela aperta. E aqui eu volto pro mesmo lugar onde eu comecei, no mesmo ponto. Pronto. Brilhinho feito desse lado, desse outro. Mas esse outro aqui eu tô achando que tá muito frouxo, então aqui é só apertar. E aí eu faço 2 nós aqui. 1. 2. Corta a rente e empurra o nozinho. Agora com o fio preto. Com esse fio preto aqui, também começo daqui de baixo. Aqui, eu vou pegar, ó, quase no mesmo pontinho que foi ali o fio branco. Para as meninas, eu pego um depois, que é para deixar um cílio um pouquinho maior, né? Para fazer um movimento de cílio. Para o menino,
eu vou deixar aqui, ó, quase rente com o branco. Ó, geralmente nas meninas, deixa eu tirar a agulha daqui. Eu pegaria nesse pontinho aqui, sempre um depois do branco. Pro menino eu vou pegar nesse pontinho aqui, bem pertinho do branco aqui. Mas ainda assim o movimento vai ser o mesmo. Daqui eu vou encaixar na mesma carreira aqui, ó. Voltar aqui com o foco. Aqui, na mesma carreira, só que do outro lado, eu vou encaixar o preto. Seguindo essa mesma carreira, eu encaixo a minha agulha desse lado aqui, ó. Desse jeito. Daqui, bem rente ao branco, e aí eu volto pro mesmo lugar onde eu comecei. E calma que eu sei que não tá bom ainda. Pronto. Aqui, ó. Tá com cara de cansado. Ó. Que tá um pouco entediado. Se esse for o seu objetivo, eu acho que fica bem bom. Tá com cara de tédio. Mas eu quero que fique aqui em cima. Então, do mesmo jeito, quando a gente puxou, apertou o olhinho aqui e puxou esse fio, a gente vai puxar esse fio aqui também. E aí, ele vai se moldar ao formato do olho aqui, ó. Só puxar um pouquinho e guiar aqui. E aí, ele ficou aqui em cima. A mesma coisa acontece... Aqui a diferença, né? Aqui um olho bem mais aberto e esse aqui tá um pouquinho mais fechado. Vou puxar esse segundo, que é desse segundo olhinho aqui. Puxa só um pouquinho, só pra fazer um pouquinho de pressão. E aí, deixa ele ali em cima, ó, moldado aqui em cima. Mantendo essa pressão, não é pra afundar, só pra manter aqui os cílios. Aqui eu vou fazer os 2 nós. Um. 2. Corta a rente e empurra o nozinho. Por último, a sobrancelha, então eu começo do branco, porque é o branco que vai guiar para o preto, depois a sobrancelha, porque é o preto que vai guiar para a sobrancelha. Sempre daqui de baixo, deixa eu pegar em outro ponto, porque aqui eu já usei, ó, dá pra ver que tem uns buraquinhos. Mais pra cá. Ignorando aqui o cílio, vou pegar, pular 2 carreiras aqui, ó, 1, 2 carreiras. E o tamanho da minha sobrancelha vai ser o tamanho do olho. Então, se eu seguro aqui no cantinho do olho e aqui no final, deixa eu ver quantos pontos tem. Aqui pra mim parece 4. Então, 1, 2, e eu vou encaixar bem aqui, que é o começo dos 4 pontos. Fio pra poder amarrar. Agora, a minha sobrancelha, ela vai ser 1, 2, 3, 4 pontinhos. Só que não vai ser aqui reto, ó. Não vai ser nessa mesma carreira reta. Vai ser um aqui pra cima. Então, vou encaixar aqui em cima. Daqui eu já vou passar pro outro lado. Ver aqui, ó, os 4 pontos do olho. E contar aqui. 1, 2, 3, 4. Pula a primeira carreira, a segunda é daqui pra cá. Então, a minha agulha aqui já encaixa desse lado. Se você tiver dificuldade de fazer as duas antes de terminar a primeira, de fato, termina a primeira, sai num pontinho perto, depois você recomeça essa segunda. Vê se tá na mesma carreira, isso é muito importante para não ficar torto. Está. E aí sim, terminei ali a primeira sobrancelha. 1, 2, 3, 4. Eu quero na diagonal. Então, é um pontinho aqui pra baixo. Daqui, saí lá no mesmo lugar onde eu comecei. Quase que a agulha é o tamanho da cabeça aqui, então vou ter que apertar um pouquinho. Isso. Fiz a sobrancelha aqui, curtinha assim. Parece careca, quer dizer, ele tá careca, mas eu achei ele com cara de careca.
Talvez seja uma boa. Mas aí ele teria que ser adulto, né? Não uma versão adolescente. Fiz os 2 nós, cortei rente e empurro o nozinho. Empurra. Empurrei o nozinho. Se você tiver dificuldade de empurrar, talvez você não tenha uma agulha com ponta, coloca numa agulha e encaixa no mesmo lugar do nozinho, sai para um outro lado, assim como a gente fez nessa parte aqui de baixo, e aí você corta. Que aí o nozinho vai entrar, você vai puxar pela agulha e ele entra. Agora o cabelo e a ajuda de alfinete. É importante ter esse alfinete para ajudar. Para começar, pega um alfinete e encaixa aqui no anel mágico, bem no meio dele, e que encaixa bem no meio desse outro anel mágico aqui da cabeça. Trava aqui. Agora, vamos achar os fios pequenininhos, aqui, ó, que vai ser nosso guia. Esses 2 bebês aqui. Eles vão ficar aqui para a parte da frente, ó, bem rente aos olhos. Aqui, ó, assim. Então, achamos esses fios, vamos escolher um lado para começar. O primeiro fiozinho, depois desses 2 pequenos, é o que vai na frente da orelha. Então, aqui, puxo aqui, travo com o meu dedo e já ponho um alfinete. Esse aqui já vai ser o meu primeiro. Vou fazer a mesma coisa pro outro lado, sempre de um jeito simétrico. O que eu faço para um lado, vou ter que fazer para o outro. Esses 2 fios aqui, pequenos, o próximo é o que vai na frente da orelha. Então, aqui, ó, trava aqui e põe um alfinete. Pronto. E agora, a gente já pode puxar aqui a orelhinha pra frente e começar a fazer os fios daqui de trás, ó. Não precisa fazer isso com todos. Só esses 2 primeiros eu acho que já tá bom. Aqui pro lado, ó. E aí começa, trava aqui. Deixa todos eles arrumados retos. Aqui, ó. Um retinho do lado do outro. E a gente vai fazer desse mesmo jeito para todos os fios nessa parte de trás, ó. Que legal. A gente puxa aqui, né? Depois a gente vai colando um de cada vez e aí ele vai ficar assim. Deixa esses fios aqui desse jeito, depois a gente cuida, a gente vai fazer o penteado que a gente quiser. Mas vamos cuidar desses fios aqui atrás por enquanto. Vou usar cola. Essa cola aqui é de silicone, tem que abrir ainda. E é de artesanato, aí aqui atrás estava escrito em algum lugar aqui, tecidos. Então serve. E aí, eu vou começar tirando esse daqui, ó. Eu passo a cola no fio, tá? Ai! Apertei muito. Passo a cola no fio. Puxo aqui e para travar, alfinete. Vou travar esses 2 aqui e depois a gente vai lá para a parte do meio, da base, para colocar. Aqui, ó. No fio. Essa cola, ela afeta o esmalte, porque ela vai grudar no esmalte, sendo uma esmaltação nova ou não. Depois, se a gente tirar a cola que grudou no esmalte, o esmalte vem junto. Então, tenta não pegar no esmalte. Agora aqui, vou levantar e passar cola aqui em cima. Meu alfinete agora vem aqui pra cima, que é pra poder manter. Vou levantar e vem aqui pra baixo agora, essa parte de trás. Que é pra poder prender essa base aqui também. Vou colocar um alfinete aqui nessa parte de trás.
E agora é intercalando, um aqui e um desse lado, um aqui e um desse lado. Não passa cola em tudo e puxa tudo de uma vez, não fica bom. Vai um por um e é super rapidinho de fazer. Às vezes é necessário dar uma esticada para poder chegar até a nuca. Esticar o fio. Então, você estica aí. Aqui nem é preciso. Mas para você for, não tem problema não. Desde que não fique aparecendo buraquinhos aqui em cima. Ó, já fui colando um aqui e um aqui, que é para evitar de todos esses ficarem assim, ó, na diagonal. E aí, de repente, vai colando, quando chega aqui, já tá tudo torto. E aí, o que a gente vai fazer com esses últimos 3 fios? Teria que sobrepor, né? E iria ficar o fio assim. Para evitar isso, eu sempre faço um lado, depois o outro. Que tá vendo que ele mesmo já vai puxando um pouquinho pra lateral? Esse aqui, ó, já tá mais pro lateral e esse aqui também. Então, esses 2 fios vão acabar ficando por cima desse aqui, ó. Um pouquinho aqui embaixo. Mas aí, ainda assim, esses 2 vão ficar de um jeito simétrico, arrumados aqui nessa parte de trás. Pronto. Aqui, ó, ficou por cima desse fio aqui e desse aqui. Então, essa parte de trás toda tá arrumadinha. Depois, a gente vai tirando esses fios pra passar aqui pra frente. E agora, vamos cuidar desse da frente da orelha aqui, ó. Ai, eu acho tão legal quando a cola tá nova, desliza super rápido. Ali no tubo. É rápido de colar também, de espremer, não tem que fazer tanta força. Então, parte da frente da orelha tá pronta. Esses pequenininhos aqui, esses 2 pequenininhos. Minha ideia é deixar aqui, ó, rente, e esse pequeno passar aqui pra cima. Mas eu vou colar primeiro esse aqui pra deixar assim rente, ó. Aqui. Todos esses fios aqui da frente é o que vai dar personalidade pro seu bonequinho. É o que vai ser diferente de todos. Mesmo que você siga a mesma receita, você pode fazer personalidade diferente, com cabelo diferente. Então, aqui ele pode ter um topete. É só você jogar aqui pra trás, ó. Esses fios. Deixa eu tirar esse daqui. Ó. Jogando aqui pra trás, cria um topetinho. Você pode jogar o cabelo aqui pro lado, pra cair aqui no olho. Não cobrindo o olho, mas assim, ó. Uma franja. Tenta fazer um pouquinho pra cá. Eu não curto muito desse jeito, porque a gente tira a sobrancelha, né? Mas, ó. Então, são esses fios aqui que você pode fazer do jeito que quiser. E eu não gosto de deixar muito simétrico essa parte, não. Por exemplo, pegar esses 2 e colocar exatamente iguais, e esse aqui também, depois encaixar esse, depois esse aqui. Assim como a gente fez lá atrás, essa parte da frente pra mim é mais livre. Então, aqui eu vou encaixando de acordo com o que eu acho que vai ficar interessante. Vou encaixar o que pra mim aqui já tá muito claro que vai ficar assim. Que são esses 2. Agora, o resto, eu vou fazendo testes com alfinete pra saber como é que fica aqui e pra ver se fica bom. Colar mais esses 2.
Agora aqui é um monte de teste que eu vou fazer com a franja. Esses 5 fios grandes aqui. Como que eu quero que eles fiquem. Ó, assim é uma opção também. Um topetão. Acho que fica legal. Um topete assim. Teria que passar cola só nessa pontinha aqui. Prender com alfinete e manter assim. O que vocês acham? Ou então, deixar ele bem mais para baixo. Ah, aqui eu já posso tirar o alfinete. Começa na ordem, né? Que assim você tem certeza que tá seco já. E depois esse aqui. Ó, pra trás aqui. Esse aqui tá me lembrando o José Bezerra dos Enrolados. Cabelo jogado assim pra cima. O que pode ser uma boa ideia também, se a gente fizer personagens. O que vocês acham de fazer personagens? Só faltava uma barbichinha aqui embaixo. Eu acho que eu vou deixar o topete. Mas ainda quero saber o que vocês acham de fazer princesas. E os personagens pros príncipes delas. Acho que vai deixar assim, ó, topete. Então aqui, para deixar o topete, ó, eu vou passar cola nessa ponta. E é pela parte de dentro. Então, eu vou virar aqui e passar cola nessa pontinha aqui. E um pouquinho de cada vez. Eu acho que não vai rolar de passar todos eles juntos, né? Passei um pouquinho aqui. E alfinete nele. Acho que vai ficar legal. Vou encaixar um do ladinho do outro. Aqui, e eu vou mirar mais pra esquerda, tá? Tô reciclando alfinetes, que eu nem tenho tantos. Vou colocar todos eles pro mesmo lado. Então, os 5 eu vou virar mais ou menos aqui pra esquerda. E eu tô pensando nisso só agora mesmo, ainda nem tinha desenhado essa opção do cabelo, tá? Mas eu gostei. Quero ver qual vai ser a posição que vocês vão deixar do cabelinho de vocês. É só tirar uma foto, pode mandar no privado mesmo, se você não quiser postar, mas eu recomendo muito que poste pelo Instagram, tá? O link tá na descrição e aí você me manda na conversa por lá. Olha como é que ficou, que bonitinho. Estopete. Mantém esses daqui, esses 5 aqui, até secar. Porque aqui vai ser o mais fácil de soltar, eu acho. Esses daqui eu já vou tirar. Já dei a chance deles secarem. E a minha cola tá novinha, então... eu acho que seca um pouquinho mais rápido. Ah, achei legal. Agora, um pouquinho de cor. Nos meninos, eu não exagero nessa parte aqui da cor. Pego bem pouquinho, ainda tiro o excesso e passo só a poeirinha mesmo. Poeirinha aqui. Tem um negócio azul aqui. Só o pincel sujinho aqui. Até pegar um pouco do dedo. Pincel sujinho desse lado. É, mais um pouco, peraí.
No nariz, eu direciono mais. Meu pincel aqui, eu aperto ele assim. Que é pra poder pegar mais aqui em cima, ó. Gente, pra mim tá a cara do José Bezerra. O príncipe lá da Rapunzel de Enrolados. Pronto. Aqui eu acabei juntando assim, ó, e deu até uma ideia que dá pra apertar aqui sim. Passar cola em mais opções, não, em mais parte do fio. Então aqui, ó, se você tiver mais jeitinho, passar a cola aqui dentro. Calma, que eu não posso sujar o fio na parte de trás. Altos malabares aqui com a mão. Junto assim, ó. Vou apertar aqui. Não passei nessa parte aqui, é só nessa aqui, ó, de dentro. Pra deixar mais firminho. Não só na ponta. Agora ele vai... Agora eu senti firmeza nesse topete aqui, que ele vai manter. Pronto. Deixa eu segurar aqui pra esconder esses alfinetes. Então, terminamos aqui nessa primeira aula a cabeça do Miguel. Na segunda, a gente vai ver aqui metade do corpo e na terceira, a metade de cima com a blusinha. Parece uma coroa aqui, só pra segurar o topete, depois eu tiro.